paz do Senhor, povo santo de Deus, e pega a tua Bíblia, vai abrindo aí no livro de 1 Pedro. Nós estamos no capítulo 3. Nós meditemos para que nós possamos saber como deve ser a nossa conduta aqui nessa terra onde nós somos peregrinos e forasteiros e que muitas vezes encontramos muitos desafios. E a palavra de Deus vem preparar você, vem moldar você, vem lhe instruir, vem lhe guiar em meio a este mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vai pegando aí a tua Bíblia, vai abrindo no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, que diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja um ganho sem palavras. Pedro, ele tinha acabado de ministrar, né? Sei que você lembra no capítulo anterior, sobre a conduta que nós cristãos, que nós que estamos esperando Jesus, devemos ter aqui nesse mundo a respeito das autoridades. E ele diz assim: olha, você honre o rei. Você se sujeite, seja submisso às suas autoridades. E agora Pedro vem trazer para nós o conhecimento, para nós mulheres, que a nossa casa também ela não está sem governo, né? As esposas devem saber que Deus colocou o seu marido ali como autoridade também dentro da sua casa. E o papel da autoridade é manter em ordem, é cuidar, né, ali daquelas pessoas que estão na sua casa. A autoridade é dada a alguém com uma responsabilidade, entendeu? E você não deve achar isso algo ruim. É tão bom ter alguém que cuida de algo para nós, não é assim? É tão bom ter um presidente cuidando do nosso país. É tão bom ter os deputados, vereadores, né? Senão o mundo estaria um caos, entraria num colapso. É tão bom ter as autoridades regendo, né, este mundo. Então, da mesma forma acontece dentro do nosso lar. Ele precisa estar em ordem, ele precisa ser cuidado, alguém precisa estar exercendo autoridade ali. E o Senhor diz que constituiu ao homem, ao esposo, este papel de autoridade sobre o seu lar. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz mais, ele diz assim: olha, mas se você está num relacionamento onde, né, o seu esposo, ele não comunga da mesma fé que você, ele, vamos dizer assim, não é crente como você, ele está dizendo assim: não tem problema, deixa ele também na posição dele de autoridade, se sujeite, seja submisso. É importante que você tenha um bom testemunho. Lembra que Pedro falou lá que nós devemos ter também um bom testemunho diante dos pagãos, diante das pessoas que elas estão nos observando? Não é diferente dentro da nossa casa. Nós também estamos sendo observados a todo momento. Há pessoas que dizem assim: eu não quero saber, eu vivo como eu quero, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não é isso que o Senhor fala para nós. Fora de casa, estamos sendo observados pelas pessoas. E dentro de casa, as pessoas também nos observam. Os seus filhos lhe observam. O seu esposo lhe observa. A sua esposa lhe observa. E o Senhor está falando aqui: se o seu marido, ele não serve ao Senhor com você, se ele não comunga da mesma fé que você, não tem problema. Agora, que você seja um testemunho dentro da sua casa, porque o testemunho fala mais de que palavras. O seu testemunho pode fazer você ganhar essa pessoa para Jesus. É isso que Pedro está dizendo. Uma mulher calada, mas uma mulher prudente, uma mulher sábia com suas palavras, ela tem o poder de influenciar, de trazer o seu marido para Jesus. Louvado seja Deus. É sobre isso que Pedro está falando aqui. É como as autoridades. O Senhor não falou que aquela autoridade tem que comungar a mesma fé que você tem que ter votado nela. Ele não fala isso. Ele diz: olha, vocês vão se submeter às autoridades. É como os filhos que têm que honrar os pais. Não importa se o pai é crente, se não é. Você precisa honrar o seu pai e a sua mãe. Não é assim?
Então, a mesma coisa acontece dentro do lar. O marido, ele pode ser descrente, mas ele é uma autoridade. É isso que Pedro está dizendo aqui. E diz mais, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura das vestes, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Muitas pessoas usam esse versículo, o 3 e o 4, para dizer, né, que a mulher ela não precisa se arrumar, que é até pecado, né, usar enfeite. Não é sobre isso que Pedro está falando aqui, né? Ele está falando a respeito de você não priorizar a beleza exterior e esquecer o seu interior, sabe? É tipo um sepulcro caiado, que por fora é a coisa mais linda, mas dentro é podre. Ele está falando a respeito disso, que não é que nós devemos andar de maneira relaxada, que as mulheres não devem se arrumar mais, que o enfeite dela não seja esse. Não, ele não está falando a respeito disso. Ele está dizendo que a nossa prioridade, que a nossa busca intensa não seja pelo que é exterior, mas por aquilo que está dentro. Hoje há muitas mulheres que se preocupam, e devem se preocupar mesmo, que se preocupam com a beleza externa, né? Hoje está na moda esse negócio de estética, é tanta coisa aí, e que legal. O preocupante é você cuidar tanto da aparência e se esquecer do coração, se esquecer do seu espírito. Ele diz que nós devemos ter assim, um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Deus, ele não quer saber do seu rostinho bonito, ele quer saber do seu coração. Lembra o que ele disse a Samuel? Samuel, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Não adianta tá com frisado no cabelo, tá cheio de joias preciosas e esquecer aquilo que mais importa para Deus, que é um coração manso, que é uma vida casta em temor a Deus. É isso que Deus está falando, louvado seja o nome do Senhor. Então, não é para você se desprezar, né? Dar uma de Maria despojada, né? E não se ajeitar mais. Não é sobre isso, não é sobre isso. É sobre você priorizar aquilo que de fato é em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o Senhor quer uma vida casta em temor a Ele. É sobre isso que o Senhor está falando. Uma vida de testemunho, uma vida de santidade. Uma mulher prudente, uma mulher sábia, uma mulher mansa. Uma mulher que não é rixosa. Não adianta, não adianta. Todo enfeite, se no coração não é adornado com coisas espirituais. Entende? É sobre isso. E ele diz assim: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. O que acontece? Nós temos exemplos de mulheres, né, na Bíblia, que servem para nós como padrão, como modelo. Nós temos Abigail, nós temos Sara. A Bíblia diz que Abigail era casada com Nabal, que era um homem louco. A Bíblia diz filho de Belial, e a mulher era a prudência, a sabedoria em pessoa, sabe? Mas muitas vezes nós estamos deixando de olhar para o exemplo que Deus nos dá, para olhar para o exemplo do mundo, para o que o mundo está dizendo aí. Mas a Bíblia nos convida a refrescar a nossa memória olhando para a palavra de Deus, para as mulheres que foram esposas e é exemplo para nós. Querido, nós somos pessoas altamente influenciáveis, altamente. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, nós somos pessoas influenciáveis e por isso nós devemos ter cuidado onde nós estamos colocando os nossos olhos, para o que nós estamos abrindo a nossa mente. Entende? Pois é. E o Senhor diz assim, olha, antigamente as mulheres santas que esperavam em Deus, elas estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Exemplo para você olhar são as mulheres de Deus. São mulheres que se comportam com prudência e segundo a palavra de Deus.
O mundo não é padrão para nós. Lembra que Pedro fala sobre isso? Então, louvado seja Deus. E ele diz assim, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Sara, a Bíblia diz aqui que ela se sujeitava, ela respeitava a autoridade de Abraão. Por isso escreve assim, chamando-lhe Senhor. É claro que você não vai ficar chamando seu marido Senhor, Senhor, Senhor. Estou falando de reverência, de palavras respeitosas, de atitude respeitosa. Aí você pode dizer assim, mas Abraão era o pai da fé, querido, mas Sara viveu momentos difíceis. Sara, ela saiu com Abraão, né, se submetendo à vontade dele, indo para um lugar desconhecido, acreditando que Deus havia falado com ele, né, como ele disse, e Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que vai para a terra que eu te mostrarei. E Sara vai, faz as malas e vai. Entende? Isso é respeitar uma autoridade, né? Não estou dizendo com isso que você deva aceitar tudo e qualquer coisa que venha do seu cônjuge, não é isso que está falando aqui. Lembre-se que a palavra de Deus diz, né, a respeito de autoridade, quando vem fazer você a pecar, que importa você obedecer a Deus do que os homens. Você lembra de Ananias e Safira? Que o marido mentiu e a esposa foi mentir e pagou um alto preço? Não é sobre isso? Não é sobre isso? Mas Sara acompanhava, Sara respeitava a decisão de Abraão. E Sara passou por momentos muito difíceis, muito difíceis. Outra hora, Abraão, ele, quando vai se separar do seu sobrinho Ló, ele diz assim, escolha para onde deve ir. E Abraão foi para o pior lugar que tinha para ir, dizendo assim, geograficamente falando. E ela não questionava, ela ia, tá entendendo? Então, ela se sujeitava ali, ela respeitava aquela autoridade. E Sara é um exemplo para nós, servas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a forma com que ela tratava Abraão, será que você está tratando o seu marido com respeito? Será? Será que as suas palavras são respeitosas? O casamento é algo de Deus e ele tem princípios para ser seguido. E Deus traz para nós a conduta de uma esposa dentro de um relacionamento. Precisamos respeitar o nosso cônjuge. E diz assim, igualmente vós maridos. Por quê? Porque não é só a mulher que tem um papel, uma responsabilidade dentro de um casamento. Nós já sabemos que Deus entregou a autoridade, né, do casamento na mão do homem. E ele diz assim, igualmente vós, marido. E ele começa com igualmente. Olha, vocês também não estão isentos, não. A mulher, ela vai respeitar vocês, ela vai submeter a vocês, mas eu tenho uma palavra igualmente para vocês. Igualmente vós, marido, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais fraco. E aqui eu não estou falando de fragilidade, fraqueza, não. Ele está falando sobre algo delicado. Ninguém carrega um vaso precioso, um vaso, uma joia, algo frágil, como uma bola de futebol. E o Senhor está dizendo assim, vocês também, marido, vocês tenham discernimento para viver com elas, né? Deus não quer que o marido seja como uma mula, não. Ele diz, olha, para viver com essa mulher, você tem que ter discernimento, entendimento, aleluia, louvado seja Deus. Porque mulher não é qualquer coisa, não. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor disse, eu quero que você dê honra a elas. Lembra que o Senhor disse, honrai o rei, honrai a todos? Há marido que honra todo mundo, todas as pessoas no meio da rua. Mas dentro de casa não honra a sua esposa. E a Bíblia diz, olha, dando honra à mulher, honre a sua mulher. Você honra o seu patrão no seu trabalho? Você honra seus colegas? Honre também a sua esposa, o Senhor está dizendo. Porque dentro de quatro paredes, né, costumo dizer assim, ninguém sabe, mas Deus, Ele sabe. Ele sabe se você tem honrado a sua esposa.
Ele sabe se você tem respeitado, honrado, se submetido ao seu esposo. Louvado seja o nome do Senhor. O povo gosta de dizer, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, pois Deus coloca a mão dele, a palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim, como sendo vós os cordeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Um marido que não honra a sua esposa, uma mulher que não respeita o seu marido, tem as suas orações impedidas. Impedidas. Eles estão vivendo em rebeldia, em contradição à palavra de Deus. E Pedro está dizendo aqui, aleluia, louvado seja Deus. É essa maneira que vocês devem viver na casa de vocês. É essa maneira de viver um relacionamento a dois. É colocando Deus, a palavra de Deus, na casa de vocês. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Casamento bem sucedido, querido, é bom quando Jesus está no meio. Quando a mulher ouve a palavra de Deus e obedece, como Sara, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que é um exemplo para nós de esposa. Aleluia. E Pedro não está dizendo aqui que a mulher, ela deve aguentar violência, agressão, seja qual for. Não, ele não está falando isso. Ele não está falando isso. Eu me lembro do apóstolo Paulo que disse assim, se alguma mulher é casada com um marido descrente e ele consente em habitar com ela, eu digo, não deixe ele. Mas se ele não quer, que se aparte. Deus chamou para a paz. O Senhor não está dizendo, fique com essa pessoa, independente da circunstância, nem que custe a sua vida. Não, não está falando sobre isso. Ele está falando de um lar edificado na rocha. Eu me lembro no Salmo 128 que diz assim, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque ele comerá do suor das suas mãos. A sua mulher será abençoada, os seus filhos serão abençoados. Eu estou falando desse lar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um lar onde Deus é o Senhor. Aleluia. A Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a Bíblia também diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Um homem que anda no caminho do Senhor, ele honra a sua mulher. Ele não faz piada com o nome de esposa. Ele não desonra ela na frente dos seus amigos, na frente da sua mãe, na frente da sua família. Aleluia. Querido, se você tem desrespeitado, se você tem desonrado a sua esposa, a Bíblia diz que nem a oração o Senhor ouve. Se as suas orações estão impedidas. O interessante é que Pedro, em outra hora, ele tinha nos chamado de sacerdote real, pessoas que têm acesso a Deus. E agora ele diz, mas se você estiver com problema dentro da sua casa, se o problema é de desonra à sua esposa, se a sua esposa, ela não se submete à autoridade, ela não se submete à autoridade do seu esposo, o Senhor diz, a oração de vocês estão impedidas. Que palavra maravilhosa, né? Queridos, enquanto muitos estão frustrados a respeito de relacionamento, mas o casamento ele não tem problema. O casamento ele é perfeito, ele foi criado por Deus e ele tem um princípio maravilhoso. Olha que lá maravilhoso! Olha lá do Salmo 128, do homem que teme o Senhor e anda no caminho dele. Olha o que Pedro está apresentando aqui, que maravilha! Uma mulher que a sua beleza vai além da aparência. Um homem que honra a sua esposa, que tem ela como algo valioso, frágil, precioso. Que vive com uma mulher com entendimento, com discernimento. Louvado seja o nome do Senhor. Tá entendendo? Olha que coisa maravilhosa. O problema são as pessoas que não querem viver dentro dos princípios e dentro da vontade de Deus. E sabe o que elas encontram? Frustração, derrota. Queira viver dentro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra do céu, que palavra maravilhosa para os casais. Mulher, respeite seu marido. Homem, honre a sua esposa.
Trate ela como algo valioso, como algo frágil, delicado. Quando você pega um vaso precioso, como é que você trata? Igual uma bola de futebol? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Há maridos também, querido, que enchem a sua agenda com tantos compromissos e não se dedicam ali à sua esposa. Uma autoridade não deve fazer assim. Imagine que as nossas autoridades preenchesse o tempo delas só com o que diz respeito a elas e esquecesse da nação, esquecesse da sua cidade, esquecesse das suas responsabilidades para com o povo. O marido, ele é uma autoridade para agir em favor da sua casa. Deus não colocou o marido como autoridade, dizendo para ele que ele é melhor do que a esposa, não. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre função. Porque ele disse, vocês não são nenhum melhor do que ninguém. Ele disse, eu falei para a mulher, igualmente vocês, marido. Ele disse, vocês são co-herdeiros da graça de Deus, vocês não são melhor do que ninguém. Um é igual ao outro, são funções diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. Tá entendendo? Então, e um casamento assim, como não vai dar certo? E essas pessoas aqui, querido, não são perfeitas, não. Não, mas vão viver essa palavra. Porque quem é perfeito senão o Senhor? Mas nós precisamos viver esta palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue falando fortemente no seu coração. E que você possa edificar a sua casa na rocha que é o Senhor Jesus. Que a Bíblia diz que vem a adversidade, mas aquela casa continua de pé. Tá? Fica na paz do Senhor. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda para colocar em prática. Tá? E que Deus te dê um dia maravilhoso. Que seu lar seja um lugar de harmonia, de honra e de respeito. De ambas as partes. Do esposo para com a esposa e da esposa para com o esposo. Tá? Deus abençoe. Fica com Deus e até mais.